Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Iri Motoyama e hoje é dia de nós realizarmos um crossover. Se você não sabe o que eu estou falando, é quando a gente tem um date entre dois podcasts. E hoje eu chamei aqui para um date o pessoal da Educação Física S.A. para a gente falar como que está o mercado de trabalho de Educação Física e falar sobre um assunto polêmico e espinhoso, que são os salários. Então, para isso, eu tô aqui com os pais do projeto Educação Física S.A., que são os professores André Schettino e Kleber Dias. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Dê um alô aí pro pessoal. Fala, galera. Valeu demais pelo convite, Yuri. Bora pra cima aí. Valeu, Yuri. Obrigado pelo convite. É uma alegria conversar aqui com você, irmão. Tamo junto. Muito bom, tamo junto. E hoje, como vocês já viram, nós vamos falar sobre os salários na Educação Física. Por que esses salários, comparado com as outras profissões da saúde, são tão baixos? E se você não percebeu, a gente vai dar essa triste notícia pra vocês. Os salários na Educação Física não são lá os melhores salários dentre as profissões da saúde. Mas nós vamos entender o que tá por trás disso, que é o mais importante. E o que a gente pode até pensar aí nessa conversa, pra gente caminhar aí pra ser um ponto fora dessa curva, tá? Então, antes de começar o bate-papo aqui, vamos fazer os nossos recadinhos. E antes de começar os recados, eu quero desejar aqui um ótimo dia do profissional de Educação Física para todos os profissionais. Essa profissão que a gente ama, que a gente adora. A maior parte da nossa audiência são de profissionais de Educação Física. E a outra parte são de pessoas que gostam de exercício, que apoiam a nossa profissão, apoiam a importância do exercício físico para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde como um todo. Então eu espero que a gente tome aí esse dia para a gente refletir sobre a nossa profissão, sobre o que a gente está fazendo e como a gente pode melhorar cada vez mais o nosso trabalho. E eu quero também deixar aqui um abraço, eu vou costumar aqui deixar uns recadinhos, abraços para quem entra em contato com a gente, para as pessoas que mantêm aí os comentários, principalmente lá no Spotify, que agora tá com uma seção de comentários lá. Então quero deixar um abraço aqui pro Fábio Souza, que ele já é 10 anos nosso ouvinte, ele deixou lá no comentário, então ele já tá desde o começo mesmo. Pro Emanuel Birito, que é o nosso representante oficial, que cuida lá do grupo do Telegram. Quero deixar um abraço aqui também pro pessoal que veio conversar comigo, que marcou a gente, compartilhou a gente lá no Instagram. Lá no Instagram eu acho muito legal, às vezes o pessoal compartilha os episódios, isso ajuda bastante a gente. Então o Rodrigo Giannone, o Mamoro Personal, o Anderson Vasconcelos, o Rafa Tomazetti, Douglas Rabisco, o Antônio de Jesus, Thiago Miranda, Personal Trainer, Lucas D'Angelo. Então, muito obrigado aí pra vocês que compartilham o nosso conteúdo, que acreditam aí no nosso trabalho, estão sempre apoiando a gente. E cada feedback desses, cada compartilhadinha dessas, que ajuda a gente bastante. E também, sempre bom lembrar, se você quiser ajudar a gente também tem um programa de patronato, que você pode fazer lá no Apoia-se. Então, se você for lá no Apoia-se, escrever 4 de 15 lá, se você tiver condições de contribuir com o nosso projeto, ajudar a pagar os custos aí de produção, de hospedagem do 4 de 15, também vai ser muito bem-vindo. E este mês de setembro, em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, eu tenho aqui uma forma de eu agradecer esse tempo todo aí que vocês estão com a gente. A gente vai soltar um programa cada semana. Nosso programa é de 15 em 15 dias. Então nós vamos nos desdobrar aqui para soltar um programa cada semana. E eu vou falar para vocês, esses programas já estão gravados. E esses programas são sensacionais. Nós entrevistamos pessoas sensacionais. Começando, abrindo com chave de ouro, o episódio de hoje com o pessoal da Educação Física S.A. Para terminar o recado, fiz uma chamada lá há pouco tempo no Instagram. Gente, o Educação Física S.A., que é o do Kleber e do André, que vão participar nesse episódio, eles são uma pérola nos podcasts voltados para a educação física. E eu falo de coração aberto. O 4 de 15, que faz divulgação científica sobre treinamento. Se você quiser ouvir outros podcasts que existem hoje em dia que são parecidos, que falam sobre ciência e treinamento, você até poderia achar alternativas e não ouvir o 4 de 15. Agora, o Educação Física S.A. não existe nada igual
na educação física. Não existe nenhum podcast dentro da nossa área, gente, igual a Educação Física S.A. Vocês têm que ouvir tudo. É tudo muito bom, porque eles abrangem uma parte de empreendedorismo, de negócio. Cada temporada tem um tema diferente, né? Mas eles conversam sobre temas que todos os profissionais precisam discutir, precisa ter isso em mente. E a gente às vezes não tem com quem conversar, com quem discutir ou com quem apresentar essas ideias pra gente. E os dois manjam muito sobre isso. Então, não existe nada igual. Se você não tá ouvindo, você tá perdendo. Você acorda de manhã, imagina, eu tô perdendo. Já comecei o dia perdendo. Preciso ouvir, certo? Então, eu quero deixar isso aqui um chamado, uma invocação para os ouvintes do Classe de 15. Vocês têm que fazer, é quase obrigatório ouvir o Educação Física S.A. Faz um puxadinho no seu feed e coloca eles pra ouvir aí. Eu maratonei ele todos nas férias aqui e, é sensacional, tá bom? Então, chega de enrolação, vamos chamar os caras aqui, vocês vão ver como eles manjam disso. Então vamos começar aqui apresentando os nossos convidados. E aí eu vou começar em ordem alfabética, acho que é mais justo. André, fala aí um pouquinho para os nossos ouvintes quem é você. E uma pergunta que eu sempre faço para os convidados é: por que você escolheu aí estar junto da educação física, trabalhar um pouco com essa parte? E quais foram suas motivações aí? Beleza, fala turma, professor André Schettino aqui. Eu sou professor de educação física desde 2003, fazendo aí recentemente 20 anos de formado, e dentro da educação física eu já passei por diversos espaços, né? Aquela história que eu brinco do jogador de futebol polivalente, quem faz educação física tem que jogar nas 11, né? Então eu já dei aula em academia, já dei aula em escola, segui carreira acadêmica, atualmente eu coordeno um curso de educação física em um centro universitário na cidade de Sete Lagoas, que fica próximo aqui a Belo Horizonte, e trabalho com ensino superior desde 2007, e trabalho na internet, que é uma outra paixão que eu tenho dentro da educação física, desde 2009. Então é um pouco dessa atuação aí que eu venho fazendo, e a minha escolha pela educação física foi uma escolha de um jovem de 18, 19 anos que não sabia o que fazer. Então eu escolhi educação física meio sem saber se era isso mesmo que eu queria, e deu certo. Aquele meme, né? Eu no começo de tudo, aí a foto de hoje deu certo. Mas podia ter dado errado, porque quando eu escolhi não era aquela coisa assim de ou educação física ou não é nada. Não, foi uma tentativa, uma experimentação, e dentro desse caminho da educação física eu fui buscando o meu espaço. A gente vai falar de grana aqui hoje. E a grana, a grana no sentido de valorização profissional fez parte aí dessa minha busca e faz até hoje. Ô André, você lembra qual que era a tua segunda opção? Na época que eu fiz faculdade, você tinha escolhido a segunda, terceira opção, se não passasse em educação física, tipo plano B, plano C. Eu lembro. Você lembra qual que eram as tuas outras opções? Lembro que também eram outras opções sem o menor embasamento, tiro no escuro. Uma das minhas segundas opções foi ciências biológicas, e eu não tenho essa coisa de alma gêmea não, a educação física não é minha alma gêmea não. Eu acho que eu poderia ser feliz tendo feito arquitetura, comunicação. Eu acho que tem outros caminhos aí que eu poderia ter seguido também. Legal. E senhor Kleber? Beleza. Pessoal, bom. Cara, aonde você estava com a cabeça quando você escolheu fazer? Cara, eu acho que eu não vou escapar muito dessas opções que o André deu. Foi um pouco parecido, né? Na verdade, antes de fazer educação física, eu fiz um ensino médio técnico em desportos, que era um... Caramba, como você fez não, no Rio de Janeiro, Brasil? no Colégio de Aplicação Paulo Gissoni, que é um colégio de aplicação de uma universidade privada, da Universidade de Castelo Branco. Ainda existe esse curso, eu até já recentemente procurei na internet, porque eu pensei que ele teria desaparecido depois da regulamentação, né? Porque eu entrei nesse curso do ensino médio em 97, um ano antes da regulamentação profissional, da lei, né, que criou a profissão de educação física só para quem tem curso superior. Então eu imaginei que essa regulamentação teria feito o curso desaparecer, mas ele ainda existe. Então eu estou envolvido com educação física, assim, digamos, profissionalmente, né, desde essa época, 97 para 98. Eu já comecei a fazer estágio, colônia de férias, eu dava aula de lutas, né, de judô, e já no ensino médio, né, então, quer dizer, antes ainda de entrar na faculdade.
E depois então eu decidi fazer depois a educação física, porque era uma escolha meio óbvia para quem tinha feito esse curso médio, mas eu escolhi esse curso meio que por acaso, assim, tinha menos idade, 15 anos mais ou menos, né? E a minha mãe dizia pra mim, cara, você tem que ter uma profissão, isso é o mais importante que você pode ter. E como eu não queria, não tinha nada que me entusiasmasse em termos de trabalho, mas gostava de praticar esportes, alguém falou pra mim, falou, cara, por que você não faz o ensino... Existe um ensino técnico em esportes ali no colégio tal. Eu falei, pô, é ótima ideia, vou nessa. Porque pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então foi exatamente isso, cara. O cara me deu essa dica e eu gostei, achei maneiro, enfim, me diverti ali fazendo aquilo e fui fazendo, entendeu? E foi assim que eu entrei na educação física. Mas você comentou da tua mãe, vocês tiveram muita resistência dos seus pais quando vocês escolheram ir pra essa parte assim ou não? Então, não, porque a minha família é de uma família pobre, então o simples fato de eu ter uma profissão já era uma coisa muito boa. Ah, entendi. Exatamente. E depois, quando eu decidi fazer e conseguir viabilizar os meios para fazer curso superior, aí então foi uma alegria, porque eu sou daquela geração que a primeira pessoa da família que faz o ensino superior fui eu. Então, se eu tivesse feito qualquer coisa, né, teria sido para minha família um orgulho. Entendi. No meu caso também foi um pouco parecido. Eu também fui o primeiro da família a puxar a fila do ensino superior, mas os motivos para o apoio da minha mãe foram motivos diferentes. Porque minha mãe, quando jovem, gostava de música e ela teve que abandonar a carreira de música, a carreira nas artes, para poder trabalhar e, enfim, conseguir um sustento que ela não conseguiria nas artes. Então, como ela tinha essa coisa de buscar algo que ela queria muito e se frustrar, eu acho que qualquer coisa que eu escolhesse, ela ia apoiar. Então, quando eu falei que ia fazer educação física, ela falou, vai nessa, sabe? Ah, entendi. Eu não sei se eu agradeço ela por isso ou se hoje eu dou uma chamada de atenção. Falei, ai mãe, tá vendo? Ó, o salário baixo, profissão ruim, tinha que ter me indicado, por exemplo, ser médico, tinha que ter me indicado ser engenheiro, me obrigado a fazer, mas não. Faz o que você quiser, meu filho. Então, deu nisso aí. Mas a gente achou um caminho dentro da educação física. Legal. Vamos falar agora um pouquinho aqui sobre o podcast de vocês, que eu acho que quem tá ouvindo aqui agora o programa, você tem que parar agora, obrigatoriamente, e vai lá assinar o podcast Educação Física S.A. Vocês estão em todas as plataformas, né? Onde escrever lá? Na verdade não, a gente tá no Spotify e no Google Podcast, apenas, e no YouTube. Ah, mas tá no Spotify, tá em tudo. Exatamente. Spotify hoje em dia já conseguiu centralizar, ganhou a batalha, né? Centralizou tudo. Então, boa. Então, vai lá, já assina, já ouve o episódio, já dá umas estrelinhas ali, né? Que aí isso fortalece a comunidade, dá umas 5 estrelinhas. Sempre falo, dá 5 estrelinhas se você gostou e 4 se você não gostou. Só pra gente saber. E faça isso aí pra você que tá ouvindo, para agora e faz isso agora, tá? Bom, eu queria saber de vocês da onde surgiu a ideia também de fazer o podcast, né? E voltado para a educação física, como que surgiu esse namoro aí entre vocês para poder gerar esse podcast, mais esse podcast legal aí para nossa área que é carente, né, desse tipo de informação. Vamos ver se o Kleber tá com uma lembrança melhor que a minha. Eu acabei de lembrar agora daqueles programas de auditório que vai a família, que vai o casal, que tem assim, como que vocês se conheceram? E aí passa vexame, porque um não lembra, o outro não lembra. Então assim, eu sinceramente, eu acho que eu tendo a acreditar que foi uma ideia mais do Kleber. O que você acha, Kleber? Como é que foi isso aí? Então, rapaz, é boa pergunta. Eu acho o seguinte, bom, primeiro a gente precisa dizer o seguinte, eu e o André, nós nos conhecemos há muitos anos, há décadas talvez, né? Porque nós fomos colegas de mestrado lá na UFRJ. Então, nós já não conhecemos há muito tempo. E, por coincidência, nós atualmente vivemos na mesma cidade, né? Eu sou do Rio, ele é de BH mesmo, e eu acabei vindo trabalhar em BH também. Então, só que a gente ficou muito tempo sem se encontrar, assim, tendo um contato distante, né? Enfim, sempre com um vínculo afetivo, mas sem se poder se encontrar. A vida foi nos levando para outros caminhos, né? E aí, recentemente, a gente se reencontrou para trocar ideia, bater papo e tal, porque eu tava começando um projeto de pesquisa, tava querendo começar, na verdade, nem tinha começado, sobre empreendedorismo digital na educação física. E como eu sabia que o André trabalhava com isso, ele tinha se tornado um profissional dessa área, a gente foi trocar uma ideia e tal. E eu lembro que, assim, foi lá no Bolão de Santa Teresa, André, a gente almoçou lá um dia, cara, eu lembro que aquela conversa pra mim foi, assim, um divisor de águas, porque o André me falou coisas e me apresentou um mundo com relação à educação física, ao mercado esportivo, das atividades físicas, que eu talvez tivesse uma vaga ideia que existisse, mas, cara, eu não podia imaginar, entende? Como é que a coisa funcionava.
E eu, antes disso, eu já gostava muito do podcast. Eu já tinha feito até alguns cursos. Porque durante a pandemia, eu descobri o podcasts e fiquei... foi na pandemia? Fiquei meio viciado, entendeu? Porra, descobri vários, comecei a ouvir e tal. Até o ponto que eu fiz um curso com um jornalista, acho que chama Chico Fellini. Ele tem um curso... Chico Fellini? Eu sei, da mulher da casa abandonada. Isso, exatamente. Chico Fellini. Isso, é uma coisa assim. Aí eu fiz um curso com ele sobre podcast narrativo. Legal. Que não é podcast igual a gente tá fazendo de conversa, né? Cara, eu fiquei fascinado com aquilo e fiquei com essa vontade de fazer um podcast. Mas assim, não levei pra frente, entende? Porque eu não tinha tido uma ideia com relação a isso. Mas a partir dessa conversa com o André, eu falei pra ele, cara, e se a gente fizesse um podcast pra tratar desses assuntos que a gente tá conversando aqui? Porque isso falta, e aí eu acho que não tem. Aí nós começamos a pesquisar, será que tem alguma coisa sobre isso e tal? E quando a gente foi percebendo que não tinha... E de certo modo isso foi nos motivando, cara. Isso é uma coisa que precisa ser debatida e não tem ninguém fazendo. Sim. Vamos fazer um podcast só sobre isso, sobre mercado de trabalho, carreira e negócio. É esse o tema do nosso podcast, né? E assim surgiu, a gente começou a estudar, ver como é que faz, né? Enfim, fomos ouvindo, pesquisando e fomos fazendo. E é assim que surgiu, é assim que eu lembro, André. Não sei se você lembra de alguma outra coisa. Acho que foi assim mesmo, e só uma curiosidade, o Educação Física SA é uma referência direta, isso eu lembro, né? Na hora de contar as memórias, isso eu lembro bem. É uma referência direta à revista Você SA, que é uma revista de negócios, enfim, de carreiras e tudo mais. E o que acontece? Eu comprei um guia de profissões da Você SA, que eles lançam de vez em quando, em algum momento do ano, eles lançam um guia de profissões de carreira. Guia de carreira. E aí tinha lá as carreiras, quanto que ganha em média, carreiras quentes e carreiras que não estão tão legais assim. E não tinha educação física no guia de carreira. Eu falei, porra, será que a galera não considera que a educação física é uma carreira? Entende? E tem jeito de você ter uma carreira na educação física no sentido de começar no ponto A e fazer, digamos, uma progressão vertical ou horizontal, ou seja, se desenvolver na carreira da educação física, né? Ou você vai trabalhar, por exemplo, como personal a vida toda, ou sabe, aquela coisa assim de ser considerado mais um trabalho do que uma carreira propriamente dita. E aí eu falei, não, cara, a educação física tem que ser valorizada enquanto carreira, sim. E aí a gente teve a ideia por conta dessa revista aí. Agora eu vou fazer uma pergunta que pode ser uma pergunta idiotíssima. Mas o que significa o SA mesmo? É o Sociedade Anônima. Sociedade Anônima, eu pensava que era sociedade alguma coisa. Tá certo, muito bom. Eu ia dizer, Yuri, que não existem perguntas idiotas. Idiota é não fazer perguntas. Tá certo. Isso é verdade mesmo. E vocês já estão com quanto tempo de programa, quantos episódios, quais temas vocês já abordaram lá? O que vocês indicariam pro nosso ouvinte como primeiro episódio? Agora eu fiz uma pergunta difícil, hein? Vocês vão ter que escolher de todos os seus filhos o mais importante agora. Manda ver, Cleber. Cara, boa pergunta. Olha, deve ter lá cerca de 30 e tantos episódios, 35. Eu acho que a gente tem gravado uns 38, mas deve estar agora no ar o 34º. Então, ou seja, deve ter disponível lá 34 episódios. A gente organiza o nosso podcast por temporadas. Então, a gente fez uma primeira temporada sobre mercado digital na educação física, que foi, de certo modo, né, essa epifania que eu tive nessa conversa com o André, que foi uma coisa muito impactante. Depois a gente fez uma segunda temporada, que eu não lembro exatamente qual que foi o tema. E estamos na 4ª temporada. Nós fizemos depois uma terceira, entrevistando empreendedores digitais, pessoas que trabalham, que desenvolvem negócios na internet. E estamos agora fazendo uma 4ª temporada sobre formação em educação física, cursos de graduação, pós-graduação, enfim, processo formativo. E estamos nessa. E agora, o que eu recomendaria desses episódios todos? Cara, eu acho que assim, os interesses são diversos. Uma porta de entrada. Boa. Talvez o vídeo que motivou a gente estar aqui, talvez fosse uma boa porta de entrada. Boa, excelente, boa. Porque nesse caso não foi bem um podcast, nós fizemos um mini web documentário sobre o mercado de trabalho. E que resume muitas das coisas que a gente conversou nas 4 temporadas anteriores ao lançamento desse vídeo, né? Boa. Então, já vou deixar o vídeo aqui na descrição do episódio com o link. E vou também divulgar nas redes sociais, quando a gente soltar esse episódio também, o vídeo de novo. Já divulguei lá no 4 de 15 também o vídeo.
Mas assistam esse vídeo que realmente é um trabalho sensacional, viu? Sensacional. Tanto de informação quanto edição. Vocês que editaram, trabalharam com tudo. Nós fizemos tudo, cara. Fizemos tudo do 0 ao 100. Muito bom, cara. Foi assim, mas eu te confesso que no meio do caminho a gente pensa assim, cara, por que eu comecei a fazer esse troço? Sabe o que é isso? Quando você vai colar papel de parede. Você cola metade, tu fala, cara, não dá pra você arrancar metade, agora você tem que terminar a outra metade, não dá pra ficar metade da parede. Exatamente, cara. Exatamente. Mas assim, no final das contas, a gente ficou muito satisfeito com o resultado. E no final das contas, gostamos de ter feito. Tanto que a gente tá fazendo um segundo, que vai ser dedicado especificamente à crise que afeta a pós-graduação na educação física brasileira. Em breve, as próximas semanas vai ao ar. A gente tá terminando já. Pô, show de bola. Caramba, legal, legal mesmo. Muito bom, então ó, você já tem uma segunda, você ouvinte aí, você já tem uma segunda indicação aí, uma segunda missão, um segundo dever de casa, que é ir lá seguir o canal do YouTube, que é só colocar Educação Física SA, né, no YouTube, que você acha facinho lá também, tá? Muito bom. Antes da gente ir para os seus contatos, pra vocês deixarem seus contatos, eu gosto de pedir sempre uma indicação para os convidados, para os nossos ouvintes aí que estão sem criatividade, do que fazer, do que comer, do que assistir, do que ler, qualquer coisa. Queria que vocês deixassem uma indicaçãozinha aí pra eles aí. Eu vou indicar pro pessoal que acompanha aqui o 4 de 15, uma série da Netflix que é até mais antiga, mas que eu acho fantástica, que chama Losers. São os perdedores. Ela conta a história dos derrotados. Então é uma série que vale muito a pena. Dos derrotados no esporte, né? Então é muito interessante, né? Mostra, por exemplo, sei lá, tem desde o boxeador até o patinador, enfim, tem casos muito específicos e é muito interessante você ouvir o lado dos derrotados, né? De quem é nocauteado, de quem perde a partida. Eu acho que ensina muito sobre o esporte e sobre a educação física também. Ah, legal. Eu já ouvi falar, mas eu não assisti, mas é verdade, preciso assistir. É massa. Boa indicação. A minha dica vai ser também pensando aqui no público do 4 de 15 e das temáticas que habitualmente aparecem, né, no podcast. É um livro de um sociólogo australiano chamado George Skrinis, e que chama Nutricionismo, que eu acho que vai dizer de temas que interessam muito a audiência aqui do 4 de 15, porque ele vai contar a história da ciência nutricional. E é um livro, cara, fabuloso, porque a educação física tem um certo fascínio com a busca de uma certa cientificidade, se apresentar as recomendações que são feitas pelos profissionais de educação física como coisa científica. Até, às vezes, as pessoas usam isso, né? Esse adjetivo científico como se fosse, assim, uma prova irrefutável. Isso que eu tô te falando é científico, portanto não há discussão, né? E esse livro é interessante porque ele mostra, a partir do exemplo específico da ciência nutricional, como é que essa ciência em particular ela foi errática, foi e continua sendo, com recomendações completamente absurdas, que se transformaram em políticas públicas, em recomendações nutricionais, embalagem de alimentos, tudo baseado na ciência, numa ciência que depois se mostrou errada. Então, ou seja, que a gente precisa, sim, claro, da ciência, que é uma coisa muito importante, mas sempre com criticidade, porque a ciência ela é um empreendimento incerto, né, imperfeito, impreciso, e que por isso, e inclusive é interessante porque a história das prescrições de exercício físico, muitas das recomendações que foram adotadas e que foram depois se mostraram corretas, elas não foram feitas por cientistas, foram feitas por pessoas que eram empíricos, treinadores, atletas, e que durante muitos tempos, inclusive, várias dessas recomendações, os próprios cientistas desacreditaram. Tem um exemplo que eu acho que é fabuloso sobre isso, que é o treinamento de força. Durante pelo menos metade de um século, do começo do século XX até a metade do século XX, os fisiculturistas diziam, cara, treinamento de força e de hipertrofia é muito importante. E os médicos diziam, não, isso faz mal para a sua saúde. Então, ou seja, os fisiculturistas eles se insurgiram contra a recomendação dos cientistas e no final eles estavam certos. Entende? Então acho que esse livro vai interessar o pessoal por causa dessa discussão toda. Né? Não, legal. Uma coisa que você falou que eu tava pensando esses dias, um outro cientista que eu gosto também bastante de ouvir, e ele faz uma inversão das palavras quando a gente fala prática e teoria, que até faz sentido também. Que ele fala assim,
as pessoas que estão vendo as coisas ou observando as coisas de maneira empírica, como você falou, ele falou assim, essas pessoas são as pessoas da teoria. Porque as pessoas que criam as hipóteses, e se eu fizer mais uma série? E se eu pegar um peso maior de um lado? E se eu, sei lá, usar uma perna em vez de usar as duas, né? Eles vão criar as hipóteses e vão fazer. Aí, a ciência que vai, na prática, ver a efetividade daquilo, quanto que funciona, quanto que não funciona, qual a população que funciona, qual a população não funciona, né? Então, esse cara, ele inverte, ele fala assim que a ciência é a prática e as pessoas que estão fazendo os testes empíricos são a teoria, né? Que eles estão pensando ali. Eu achei bem interessante esse ponto de vista desse cara. Pode crer. E eu acho que isso aí que você tá falando é importante também, Yuri, porque a educação física tem uma certa... A gente até já tratou disso num dos episódios do podcast sobre teoria ou prática. Já. E a educação física tem uma certa hostilidade com essas pessoas da prática, como se elas fossem ignorantes, né? E que só é sábio a pessoa que tá na universidade lendo os livros. E isso é uma falsa ideia, até porque o conhecimento, ou ele é prático ou ele não é nada. Né? Ou seja, toda a construção de conhecimento se dá por experimentação e erro. O cientista, ele observa, ele tenta fazer, vê se funciona. Então, o cientista de verdade, ele de certo modo é um prático, como você falou, né? Sim. Muito legal. Bom, vamos lá. Se a gente começar a falar aqui desses temas, aí a gente vai ficar 2 horas, porque pelo que eu vi aqui é uma coisa que a gente É fascinante. Bom, antes da gente ir pro próximo bloco, eu quero que vocês deixem os contatos de vocês, contatos do podcast, como o pessoal acha vocês aí. E quem quiser mandar uma mensagem, conversar com vocês em particular, pode começar aí. Maravilha. No podcast, a gente está no YouTube, é só procurar lá Educação Física SA, no Google Podcasts e no Spotify, mesmo nome, né? E a minha rede, eu gosto de deixar a minha rede profissional, né? Que é o Até Onde Deu Pra Ir de Bicicleta. Eu trabalho com ciclismo desde 2009 e é o meu trabalho com ciclismo e, enfim, na internet, né? Então é lá que eu entro em contato com todo mundo, pode me mandar direct, e eu tô sempre respondendo, tô sempre conversando com o pessoal por lá. Talvez acrescentar além do YouTube a conta do Instagram que a gente também tem no nosso podcast, que é EFSA Podcast. EF de Educação Física e o SA Exatamente. do SA, né? EFSA. E a minha meu perfil pessoal também, pessoal / profissional, porque eu quase nunca posto coisas pessoais, eu não gosto muito de... Eu gosto de coisas ligadas mesmo ao trabalho, né? É Kleber Dias, o FMG, também lá no Instagram. Tá. Muito bom. Então todo mundo aqui apresentado, todos os links vão ficar também na descrição. Aí se você quiser dar uma olhadinha lá rapidinho, você não precisa ficar anotando. E agora nós vamos pro bloco principal, que vamos falar de salários. Então, a gente já comentou um pouquinho do vídeo e vou recomendar pra vocês assistirem o vídeo. Eu acho que é até legal vocês assistirem o vídeo antes de ouvir esse próximo bloco. Aí quem tá ouvindo, a gente dá uma olhadinha na descrição, vai lá e ouve o vídeo. Ele tem o quê? 15 minutos? Tem um pouco menos, uns 12 minutos, né? Vai lá e ouve, assiste o vídeo que é muito legal, assim, tem que assistir mesmo, sabe? Então pra assistir com calma, porque, como eu falei, né, o trabalho visual do vídeo é muito bem feito, muito bem feito mesmo, além das informações, né, que estão excelentes. E o vídeo de vocês começam com uma frase que eu acho que é o que pega pra você assistir o vídeo inteiro, cara. E quando eu assisti, eu fiquei com isso muito na cabeça, que é uma pergunta que você faz, assim, se você estava bem informado quando você começou a faculdade de Educação Física, e se você conhecia o mercado de trabalho. Aí eu fiquei pensando, cara, eu dou aula na universidade, né? E olhando os meus alunos, eu acredito que a minoria dá uma pesquisada no mercado de trabalho antes de entrar, né? O que vocês têm a falar sobre isso, sim? Qual que é a importância? O que você tem a falar sobre esse lance da pessoa se informar antes de entrar no barco aí? Eu acho o seguinte, além de ser fundamental, né, eu tenho um pouco dessa percepção, porque nos meus anos também, desde 2007, aí, como professor universitário,
E até na coordenação de cursos também a gente é muito preocupado com essa questão do egresso, né? O que o egresso vai fazer depois que ele sai do curso de Educação Física? Durante a trajetória eu lecionei as disciplinas de Educação Física e Campo Profissional, Mercado de Trabalho. E é meio que isso, assim, a maioria dos alunos entra no curso de Educação Física como eu entrei, sem a menor dimensão, por exemplo, do que vai ser. Talvez ele entre apaixonado por esporte, talvez ele entre, enfim, com, digamos, aquela coisa da vocação para ser professor, para ser treinador, mas ele não entra com uma questão que é fundamental, que é como é o mercado, né, atual, do momento que eu estou entrando, e o que eu vou fazer depois. Quais são as minhas possibilidades, né? Tanto que a minha própria trajetória na Educação Física até virar professor universitário e fazer o que eu faço hoje também com essa parte de internet, foi uma trajetória de constante busca, procura, evolução, né? Eu não entrei com aquilo na cabeça, eu vou chegar e vou fazer isso. Não, né? Eu comento já contei esse caso pro Kleber, eu dava aula de natação para crianças. E eu adorava. E eu falava com os meus amigos na época, lá nos anos 2000, nossa, se eu ganhasse, naquela época, né? Se eu recebesse R$5.000 para fazer isso aqui que eu faço, eu queria ficar fazendo isso aqui para sempre, até aposentar, porque eu adoro. Mas não era essa a realidade. Então eu fui buscando, digamos, a minha trajetória dentro da Educação Física, tendo como norte a valorização profissional, sim. Porque é aquela história, né? Sendo bem duro aqui com quem está ouvindo, eu acho que a gente comentou isso no vídeo, mas de uma outra forma. Elogio não paga conta, né? Então, você é um ótimo professor, obrigado, então me pague bem, né? Então, pra gente poder valorizar a Educação Física. Não sei como é que foi com o Kleber. Cara, essa pergunta, né, que você falou, Yuri, que abre esse vídeo, né, para onde caminha a Educação Física, porque também, assim, trabalhando no ensino superior, eu percebo que vejo nos jovens mais ou menos o que eu era na idade deles, né? Com 18, 19 anos, ou seja, muita paixão pela área, o cara se imagina feliz e realizado trabalhando naquilo, porque ele gosta daquilo, só que ele não leva em consideração as condições materiais daquele trabalho, entende? Então, ele não para pensar que ele vai ganhar pouco, provavelmente, porque a maioria ganha pouco, que no caso atual da Educação Física, que eu acho que é um assunto que a gente vai entrar, os postos de trabalho eles são reduzidos. Então, não é nem que o cara vai ganhar mal, muitos não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho e vão ter que abandonar. Então ele vai passar 4 anos ali investindo tempo e recursos para obter aquela formação que ele sonha em trabalhar naquela área, ele se sentiria feliz trabalhando, ou pelo menos assim ele imagina, e no final das contas ele não vai conseguir. E eu tenho a impressão que esses assuntos não fazem parte do cotidiano da formação no nível superior, e deveriam. Não para desencorajar as pessoas a fazerem educação física, mas para dar real. É assim que funciona, sim. Né? Não adianta, porque muita gente me fala assim, mas ao fazer isso, ao disseminar esse tipo de informação, você joga uma pá de cal nos jovens que estão querendo fazer educação física. Eu sempre digo, eu não estou acabando com o sonho de ninguém, eu estou tentando apenas acabar com as suas ilusões. Né? Quer dizer, não seja um iludido. Você tem que perseguir os seus sonhos, mas de uma maneira realista. Se é isso que você quer, saiba que são essas as condições que você vai enfrentar. Sim, porque o que vocês falaram, né? Acho que todos nós somos assim de ser muito movido na paixão. Eu sempre converso sempre que eu tenho possibilidade, eu converso sobre isso com meus alunos. Eu falo, gente, do lado aqui da minha sala tem a galera fazendo aula de direito. Se eu perguntar pra galera assim, quem entrou na faculdade querendo ficar rico, metade da sala ali vai levantar a mão. Agora, se eu perguntar na faculdade de Educação Física, né? Quem aqui entrou pra ficar rico? Ninguém levanta a mão ali, né? Aí se eu for perguntar quem entrou aqui porque gosta muito de esporte, e aí é o lance da paixão, né? A maior parte entra... levanta a mão, né? Sim. E é interessante isso que você falou, porque o cara tem que entrar na faculdade, ok ele ter a paixão dele, né? Mas ele tem que saber onde ele tá pisando, né? Ele tem que saber, eu sou um cara apaixonado, mas eu tenho noção do que tá acontecendo aqui. Eu sei o osso que eu vou roer, né? É muito legal vocês partirem, né, dessa pergunta no vídeo e já fazer a pessoa pensar sobre isso, né? E uma coisa que também vocês comentam lá, a gente ouve bastante que a educação física está em expansão, e eu vejo... Eu não sei se vocês têm essa impressão que eu tive, tá? Mas isso é uma impressão também que eu tirei do Instituto Datafoda-se, da minha cabeça. Mas eu não sei se a pandemia... Às vezes eu acho que a pandemia serviu como uma forma para impulsionar as pessoas para praticarem mais exercícios. Às vezes eu acho que não,
né? Mas depois eu queria saber a opinião de vocês. Mas vocês acham que o mercado tá em expansão, uma coisa cheia de oportunidade? Nós estamos indo vender água no deserto. O que vocês acham do mercado de educação física agora? Bom, de forma alguma. Eu acho assim que a prática de atividade física, ela pode até estar em expansão. Um discurso, digamos, sobre os benefícios de atividade física pode estar em expansão, mas a educação física, propriamente dita, ela é um luxo. Ela é um luxo, sabe? São poucas as pessoas, por exemplo, num país como o nosso, né, que tem uma economia, digamos, super apertada e tudo mais, que a pessoa possa, por exemplo, sei lá, bancar uma aula de futebol numa escolinha de futebol para o filho, né? Quando aperta o calo, as primeiras coisas que são cortadas ali são, né, digamos, esse lazer ou essa prática esportiva por um lado. No próprio vídeo, o Kleber depois vai falar mais detalhes sobre isso, né? É aquela história, eu brinco, né? Se você chacoalhar uma árvore, vai cair ali uns 20 profissionais de educação física lá do alto, porque tá, né? Assim, tem muito profissional de educação física. E se fosse vender água no deserto, os salários, que eu acho que o Kleber pode comentar bem, porque ele tem os dados, os salários também não estariam tão abaixo da média e tão ruins. Então eu acho assim que, na verdade, o mercado da educação física, ele está exigindo essa inventividade mesmo do profissional, ou seja, buscar caminhos que não eram vistos antes. E sobre a pandemia, um ponto que eu acho que atentou para isso, não foi nem se aumentou ou se não aumentou, mas a entrada da educação física no mercado online, que antes era algo que talvez pudesse ser impensado pelo componente físico, ela atingiu um monte de pessoas das classes, por exemplo, C, D e às vezes até E, que não poderiam, por exemplo, arcar com atividades físicas caras e hoje em dia conseguem ser orientados por profissionais e ter programas de educação física online a um baixo custo. Então isso fez aumentar, por exemplo, a prática, não sei se aumentar a prática, mas pelo menos aumentar o mercado, um tipo de mercado para o profissional de educação física, que é o mercado online. Entendi. Assim, acho que a sua pergunta é muito boa, mas ela é difícil, Yuri, de responder, porque ela tem várias camadas, né? Primeiro, talvez a gente devesse separar o mercado de trabalho da educação física entre licenciatura e bacharelado, que são dois mercados diferentes, né? Então, o mercado da licenciatura, ele está, digamos assim, estagnado e até com uma certa retração. Por quê? Porque o número de matrículas no ensino fundamental e o número de estabelecimentos no ensino fundamental tem diminuído. Não é uma diminuição acelerada nem abrupta, é uma pequena diminuição e que ainda não se converteu numa diminuição no número de professores. Ao contrário, apesar dessa diminuição, houve uma expansão no número de professores. Isso digamos assim, a quantidade de alunos por professor, ela de certo modo diminuiu. Quer dizer, o poder público ele manteve e até expandiu o número de professores, apesar da diminuição do número de matrículas. Mas, de qualquer maneira, a demanda por esses serviços ela tende a diminuir. É um pouco isso que se delineia aí quando a gente analisa os últimos 20 anos no Brasil, né? Por outro lado, o mercado do bacharelado, em particular o mercado fitness, que a gente até já brincou falando sobre isso no podcast, que as faculdades de educação física talvez pudessem se chamar faculdade de personal trainer. Porque na prática tá quase todo mundo ali olhando para isso, né? Alguns estão querendo trabalhar com esporte e tal, mas 70% a 80% tá olhando para o mercado fitness. Então o mercado fitness ele se expandiu nos últimos anos, né? Você olha o crescimento do número de academias entre o ano 2000 e o ano 2020, saltou de 20 para 30 mil, pouco mais de 30 mil atualmente, acho que é 34 mil, né? E o número de pessoas que estão inscritas nessas academias também aumentou. O número do percentual da população brasileira que faz atividade física aumentou. Então, há uma expansão nesse mercado. Então, quem diz que há um mercado com maiores oportunidades é verdadeiro. O problema é que a oferta de trabalho para esse mercado, basicamente medido por meio das pessoas que se formaram em educação física, trabalhadores disponíveis, né, para atender essa demanda, cresceu muito mais do que a expansão no mercado fitness. Mas muito mais mesmo. Sabe? 8, 9, 10 vezes mais. De modo que isso faz com que os preços sejam pressionados para baixo. Porque quanto mais pessoas concorrendo por um mesmo mercado que cresceu, mas num ritmo muitíssimo menor, o último recurso nessa concorrência é você baixar seu preço. E é isso que está acontecendo, e aí você conversa com pessoas que trabalham como personal trainer. O cara que antes cobrava 50 se viu obrigado a cobrar 40, 35, 30,
Porque a academia tá lotada de personal trainers, entendeu? Então, por melhor que ele se ache, serviço tão bom quanto o dele, ou até melhor, tem um montão de gente oferecendo, ele se vê obrigado a baixar o preço. Entendi. Então aí, isso é uma das coisas que, vamos dizer assim, justificaria os salários, né, da educação física, se a gente for calcular uma média, eles estarem bem abaixo, né? Dos profissionais da saúde é o que ganha menos, em média, né? Pegando as médias, né? Você tem esses valores aí de cabeça? Cara, eu sei da educação física de cabeça, que é em 2020, né? Eu não fiz esse teste recente, mas não deve ter subido muito. É R$ 2.877 em 2020 a média. Outras áreas, né? Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem, medicina clínica, todos eles são maiores, né? Mas alguns um pouquinho maiores, fisioterapia deve ser 4 mil e pouco, e o médico muito maior, né? 10 mil e tantos reais. Pelo que eu tava vendo no vídeo lá, se eu não me engano, acho que nutrição, que é o próximo na escala ali, ele já tá quase R$ 1.000 acima da gente de diferença, sim, né? Sim. E a gente tá um pouquinho... A gente tá bem próximo, na verdade, da média salarial, né? Geral da população. Sim, do conjunto de trabalhadores, incluindo aqueles que não têm nível superior. Então, quer dizer, o prêmio salarial para quem faz educação física, comparado a quem não faz, não é tão grande. É coisa de 400, 500... R$ 400 reais. São R$ 400. Exatamente. R$400 a mais. Caramba, entendi. E vocês imaginam outros pontos que podem influenciar nesses salários tão baixos, assim? Porque agora, também, minha opinião, eu acho que... Eu sempre pensei que a educação física, por ela ser uma profissão nova, né? Nova fala assim, a gente tem registro de regulamentação meio que recente, né? Será que isso interfere? Quais são os outros pontos que vocês já pensaram que poderia empurrar esses salários para baixo? Ou não possibilitar que esses salários cresçam, sei lá. Antes de a gente ouvir o André, deixa eu acrescentar aqui uma coisa que eu acho que isso que você falou é interessante, porque o André já mencionou, né? O mercado de consumo de atividades físicas no Brasil é muito pequeno. Então eu acho que esse é um aspecto crucial desse problema. Porque você tem poucas... O Brasil é um país pobre. A renda média da população brasileira é muito baixa. Então tem poucas pessoas com orçamento disponível para pagar uma academia, contratar um serviço, pagar uma escolinha de natação. Isso é um serviço de luxo. Essa é uma coisa que a gente também já falou em algum episódio dos nossos podcasts, né? Que é a ideia de que a educação física, do caso especificamente do bacharelado, oferece um serviço de luxo. Alguns profissionais se sentem até ofendidos quando a gente diz isso, mas é verdade, né? Quer dizer, ele não é um bem essencial, de modo que só pode consumir esse serviço pessoas que disponham de um excedente econômico. E o percentual da população brasileira que dispõe disso é muito pequeno. Então você tem aí... isso combinando com aquilo que eu tinha comentado antes, de uma super oferta de mão de obra, muitas pessoas se formando nas faculdades de educação física, cria um cenário muito difícil, porque de um lado você tem muita gente querendo trabalhar e de outro lado, pouca gente querendo contratar aquele trabalho. Não porque não quer, mas porque não pode. Entendeu? Então acho que esse aspecto do mercado consumidor é crucial. E a educação física, você mencionou essa coisa da regulamentação, Yuri, depositou muita esperança nessa regulamentação como um expediente de valorização profissional. Valorização tanto simbólica quanto econômica. Só que essa expectativa nunca se realizou. A gente dá lá nesse vídeo que a gente está comentando aqui um dado que os salários da educação física cresceram entre o ano 2000 e o ano 2020 menos que o salário mínimo. Isso justamente no período que se segue a regulamentação profissional que aconteceu em 98. É verdade. Então, ou seja, a regulamentação profissional, pelo menos no caso específico da educação física, ela não tem sido um recurso suficiente para produzir essa valorização profissional. E eu acho que essa valorização profissional também, no caso da regulamentação, ela deveria vir através desse capital simbólico. Né? A gente já comentou isso, acho que a gente teve um episódio sobre isso também. Pouco pode fazer a regulamentação com relação aos salários, porque não é ela que regula isso. Né? Se falar assim, o profissional de educação física tem que ganhar no mínimo tanto. Quem diz isso não enfim, o papel não é uma lei, não é regulamentação. Quem vai dizer isso, né, acaba dizendo isso, é o mercado. E do ponto de vista da atividade física, que também ajuda nessa questão social, e numa questão prática da coisa, é o seguinte: a atividade física pode ser feita
sem a orientação do profissional. E é assim que a maioria das pessoas faz atividade física. Então eu quero começar a correr. Então eu vou para a pista de corrida, de caminhada na praça, no meu bairro, etc. Eu começo a caminhar, eu começo a correr como? Por conta própria. Por conta própria. E se eu entrar na internet hoje e digitar planilha de corrida para correr 3 vezes por semana, vai aparecer uma na minha tela que eu vou poder seguir. Entende? Então é por isso assim, treinar de forma orientada, treinar com um profissional de educação física precisa de escolha, tem que ser uma opção da pessoa, né? Ela vai porque ela quer. Não dá para você obrigar todo mundo a treinar de forma orientada, né? O que é diferente em outras profissões. Você não vai num médico sem CRM, você não vai num médico que não tenha um conhecimento tão específico para entrar no consultório que possa te prescrever, por exemplo, o remédio A, B, C ou D. Mas a educação física não, você acha prescrição de exercício na internet, né? E, enfim, depois a gente vai falar sobre isso, mas quem entendeu isso, inclusive enquanto profissional de educação física, se deu bem. ChatGPT monta treinamento de corrida. Esse dia eu fiz um teste nele, ele montou um treino lá. E tu falou uma coisa que é interessante, como tu tava falando, que não tem, que é complicado, não é o mercado que vai regular isso, não é uma lei nem nada, né? E a gente tá aí com uma discussão grande em cima de um projeto de lei, que até de 2013, nem é tão recente assim, que tenta deixar um piso salarial de R$ 4.500. E isso aí tem gerado bastante polêmica, tem gente que fala que isso aí vai acabar com tudo, tem gente que vai falar que isso é salvação. Qual que é a opinião de vocês aí que estão envolvidos nessa visão? Cara, eu acho assim, eu entendo a reivindicação de quem acredita e deposita as esperanças nisso. É uma reivindicação legítima, né? Acho que nem eu, nem o André, e nem você, Yuri, nós defenderíamos aqui que os professores têm que ganhar mal. Pelo contrário, a gente quer que os professores ganhem bem. Só que isso não se faz por decreto, entende? Porque você imagina o seguinte, vamos pensar numa academia de natação, um exemplo concreto. O pai da criança que faz a natação lá, ou mesmo o adulto que faça, ele paga, dependendo da cidade, 150, 200, 250 reais para fazer 2, 3 vezes na semana. Tá. Se o dono da academia tiver que aumentar o salário do profissional que está ali de 2.000, 2.500, 3.000 reais para 4.500, que é o piso, ele invariavelmente terá que repassar esse valor para os custos. Será que o pai daquela criança, ou aquele pessoa o adulto que nada, vai estar disposto a pagar, ao invés de 100, 150, 200, 250, pagar 400, 450? Ou melhor, será que ele pode pagar esse valor? E se puder, ele vai estar disposto? Então, provavelmente não, porque aquilo que eu estava comentando antes, o mercado de consumo desse serviço, desse tipo de serviço no Brasil é muito pequeno e a população brasileira é muito empobrecida. Então, há um limite para essa coisa da elevação do salário que esbarra nas forças de mercado. Ao fazer esse diagnóstico, eu não estou fazendo um elogio. Não estou dizendo que é legal que seja assim. Eu acho muito ruim, uma pena. Eu acho ruim que a gente esteja subordinado às forças de mercado. Mas é assim, a realidade não se subordina às nossas vontades. É uma coisa que a gente sempre diz muito no nosso podcast, né? A gente até pode querer que seja diferente, deve querer que seja diferente. Só que ninguém controla isso desse jeito. Então eu acho que é inútil tentar fazer isso, entende? A gente não vê uma saída para essa situação que não passe, por exemplo, por uma adequação e pela valorização, pelo profissional enxergar outros caminhos. E essa não é uma dificuldade da educação física só, né? A gente está discutindo aqui num podcast específico sobre educação física, mas essa é a dificuldade de diversas profissões também, né? Muitas vezes o piso não é observado porque não se consegue, né? Então, na verdade, assim, é meio que inútil mesmo essa discussão. E eu acho que o caminho para tentar reverter esse aspecto, até no sentido que a gente está falando aqui, que a gente quer que os profissionais ganhem bem e sejam valorizados, é que a gente faça uma leitura dessa realidade atual e busque caminhos, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, sobre como o profissional de educação física pode ser mais valorizado. Para reforçar, Yuri, esse raciocínio nosso, talvez a gente pudesse fazer um exercício de imaginação, né? Você pensa assim, o valor do salário mínimo, ele é muito baixo também no Brasil. Assim como os pisos salariais dos pagos, né, para os profissionais de educação física, o próprio salário mínimo é muito baixo. Você acha que não tem algum político que gostaria de duplicar, triplicar, quadruplicar o salário mínimo? Todo político gostaria de fazer isso.
Mas por que Ele ele é o herói, né? Exatamente. Por que ele não faz? Porque o mercado não pode pagar. Quer dizer, se ele fizer, ou as pessoas não vão observar o salário mínimo, elas vão simplesmente pagar o que continuam pagando, ou elas vão ser obrigadas a mandar as pessoas embora. Não, ou todo mundo começa a migrar, o que acontece já muito, né? Que é pra informalidade, né? Que na educação física acontece bastante. Então eu vou tentar trabalhar por fora aqui, né? Porque não consigo ter não ter um registro, ter uma empresa que me pague, né? Então eu vou tentar correr com minhas próprias pernas, que na educação física, né? A gente vê que isso é bastante, né? O trabalho informal. Eu vejo que o trabalho informal, ele vai mais no sentido de, eu acho que personal trainer, né? Que é o cara que acaba, né? Tem outro tipo de trabalho informal, assim, para educação física? Tá. Escolinha de futebol, cara, também emprega muito. Escolinhas de esportes, dependendo, né? Eles pegam, entendi. Também, verdade. E o que vocês veem com essa parte da informalidade? Como que vocês veem isso? Eu acho que a informalidade ela sempre esteve presente na educação física, assim, acompanhando essa trajetória, né? Aquela história, né, que acontecia muito, assim. Talvez até... Mas as pessoas vão burlando. Então, o que acontecia, por exemplo, nas academias? Às vezes tinha um quadro lá de 5 professores na academia, tinha um que era o coordenador e que tinha a carteira assinada com um valor mínimo da hora, né? E o resto era pago também por fora, na informalidade, e os outros acabavam de maneira informal ali. Talvez hoje isso tenha mudado um pouco, mas é aquela história, assim, nos meus 20 anos de educação física, eu só trabalhei de forma regulamentada no ensino superior. Todos os meus trabalhos fora do ensino superior foram trabalhos informais. E essa informalidade tem sido uma tendência agora que ela aumente, né? O profissional de educação física, por exemplo, ele podia, de alguma maneira, se regularizar através do microempreendedor individual, e há alguns anos isso acabou, né? Então, quem precisou abrir empresa, teve condição de abrir empresa, de ter um CNPJ, abriu, mas quem não teve foi para a informalidade mesmo. E essa é uma característica do mercado de trabalho dos países subdesenvolvidos de um modo geral, e em particular do Brasil. Cerca de metade da força de trabalho que está na iniciativa privada brasileira está na informalidade. São pessoas que não têm nenhum tipo de registro nem nada. Quer dizer, não chega a ser metade da força de trabalho, porque uma parte da força de trabalho está no serviço público, né? E no serviço público não se tem informalidade. Mas na iniciativa privada é metade e metade. Então, ou seja, isso é uma coisa, infelizmente, comum. Porque esses trabalhadores estão sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de direito. Então, isso é até uma coisa interessante, porque tem a ver com aquela coisa do piso salarial, né? Às vezes as pessoas falam assim, tem que fazer leis trabalhistas que protejam melhor o trabalhador. Só que metade da força de trabalho não está protegida por lei nenhuma. Então você pode criar a melhor lei que você quiser, que esse grupo que não está protegido, ele vai continuar desprotegido. Talvez aqueles que têm formalização, eles vão ter uma condição um pouco melhor. Talvez, porque pode ser que, se os custos aumentarem, o número de pessoas formalizadas diminua. Então, quer dizer, sim. A ideia de você aprimorar e melhorar o mercado de trabalho, essa é uma coisa que a gente também tenta, uma mensagem que a gente tenta colocar no nosso podcast, é uma coisa tão complexa, ela não tem uma solução simples. É como a gente sempre diz, né? Para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples e errada. Entende? É verdade, é verdade. E aí, pra gente ir agora caminhar pra uma direção, pra dar um pouco de luz para os nossos ouvintes. O que vocês percebem, e aí dentro do programa de vocês já conversaram, né? Você tem uma temporada só com entrevistas. O que vocês percebem que os profissionais precisam pensar, ou precisam mudar, ou características que um profissional tem que ter para tentar contornar esse cenário e ser um ponto fora da curva aí dentro dessas faixas salariais? A gente comentou muito isso, né? Às vezes a gente fica assim, tanto no podcast e às vezes conta aqui, né? Área difícil, informalidade, mas assim, a gente entende que, primeiro ponto, nós não temos, digamos, força ou poder de regular essas situações tão complexas de mercado. Então vamos para a parte de jogar a luz. Como que hoje a gente consegue melhorar a nossa situação? Ou seja, o que o ouvinte do 4 de 15, o ouvinte do Educação Física SA, o que o estudante e o profissional de Educação Física podem fazer hoje, lendo o mercado do jeito que está,
com as ferramentas que estão disponíveis hoje, o que ele pode fazer para melhorar a sua condição. E a gente conversou com pessoas assim na nossa temporada de convidados, que foram pessoas que, é aquela coisa, né? A necessidade é a mãe da ação, né? Então a pessoa chegou e falou assim, pô, minha situação tá difícil aqui, o que eu vou fazer? O que eu preciso enxergar de diferente? Aí pode vir, às vezes, um papinho meio de... eu vou falar coach aqui, mas no sentido pejorativo que a palavra assumiu no Brasil. Porque sim. a palavra coach, por exemplo, nos Estados Unidos, o coach é totalmente diferente do que a gente tem aqui hoje, é uma pessoa muito respeitada e tudo mais. Mas aquela história assim de as pessoas que souberam ler o mercado e atuar e buscar soluções, né? Ou seja, eu vou falar do pensar fora da caixa aqui, mas são as pessoas que entenderam a linguagem, que estão entendendo como se joga o jogo, né? Então, o que aconteceu, por exemplo? O crescimento das atividades online acabou impactando, por um lado, em alguns pontos, numa certa valorização, uma pequena valorização de atividades presenciais, né? Em alguns lugares onde a atividade online é muito desenvolvida. Mas a gente está aqui falando que o Brasil é um país empobrecido, as pessoas não têm condição de pagar por atividade física. Talvez ela não tenha condição de pagar R$30 numa hora baixa de um personal, onde ele vai fazer 3 vezes por semana e vai gastar R$360 no mês para ter aula 3 vezes na semana com o personal. Mas quantas pessoas podem pagar R$29,90 para fazer atividade física? Quantas pessoas podem pagar R$40 por mês para fazer atividade física? Quem se ligou nisso, furou a bolha. E eu não estou falando porque teve a galera que se ligou e que é o que a gente chama dos milionários digitais da educação física. Que é aquela pessoa, né, aquele case de sucesso da pessoa que cobra R$30 por mês e tem 15 mil alunos. Né? Agora, se você cobrar R$30 por mês e você tiver 100 alunos, 50 alunos, né? Se você tiver, né, você já vai estar furando a bolha, essa bolha que a gente mostrou salarial de R$2.800. Entende? Então, quem se ligou nesse tipo de oferta e quem conseguiu atingir essas pessoas, porque a gente está conversando aqui no podcast, na internet, e o que a gente quer? Tem 800 mil, mais ou menos, profissionais de educação física no Brasil. A gente queria que os 800 mil escutassem 4 de 15, escutassem Educação Física SA, correto? Então, assim, só que a gente pega uma parte ínfima. E aí, quem conseguiu furar essa bolha nas redes sociais, e como que você consegue furar a bolha? Entendendo a regra do jogo. E isso é tão triste, ou tão desafiador por um lado, é triste para algumas pessoas, porque você vai ver hoje profissionais que às vezes não se dedicaram na faculdade o tanto que você se dedicou, profissionais que às vezes você pode considerar que não são tão bons quanto você, ou às vezes com o mesmo nível de conhecimento que você, nadando de braçada, para usar uma expressão da educação física. Por quê? Não é que eles são piores que você, do ponto de vista do conteúdo teórico, técnico, mas eles sabem a linguagem, eles enxergam o mercado e eles conseguiram encaixar uma oferta, encaixar uma linguagem, sabe? Né? Às vezes a gente tem muito essa preocupação no podcast, quem está ouvindo, né? Quem que é o público? A gente está falando uma linguagem que as pessoas não querem ouvir, a gente tem que falar a linguagem das pessoas. Né? Então, quem descobriu isso, quem está sabendo jogar esse jogo, mesmo não estou falando só do online, mesmo no presencial, está conseguindo se destacar, está conseguindo fazer diferente da galera que está passando aperto ou eventualmente até desistindo da profissão. E para falar em termos assim bem genéricos e abstratos, mas é o que eu acho que talvez resuma bem a natureza dos desafios que cercam o mercado de trabalho na educação física, os profissionais, a comunidade dos profissionais de educação física, precisa quebrar a cabeça, inovar de uma maneira criativa e inventiva para criar novos mercados. É preciso expandir o mercado de atividades físicas no Brasil. Só que fazer isso num país em que a população é muito empobrecida não é um desafio fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? E aí, por isso que eu acho que o André menciona essa coisa da internet. A internet, ela, de certo modo, os serviços digitais, consultorias esportivas online, eles ofereceram essa possibilidade de você oferecer um serviço para pessoas que antes ou não faziam atividade física ou faziam atividade física sem nenhum tipo de orientação.
e agora ela paga R$29 por mês para ter orientação com um determinado profissional. E outra coisa que eu acho importante, Yuri, de chamar atenção, é que o sucesso, digamos, nesse tipo de empreendimento tem muito a ver com a qualidade da sua orientação e do serviço que você presta, é óbvio, mas também tem muito a ver com o seu carisma, ou seja, com as suas capacidades de se conectar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, que é uma coisa que eu noto que às vezes entre alguns profissionais de educação física é subestimada. Há uma certa obsessão com a fisiologia, com a biomecânica, com a bioquímica. É claro que tudo isso é muito importante, você tem que saber isso. É importante, mas não é suficiente. É preciso também ter uma coisa que tem a ver com a comunicação, com carisma, com conectar mesmo, criar vínculos com as pessoas, sabe? Sim, eu vejo muito que eu sigo meus alunos tudo nas redes sociais, porque a gente quer saber como que vai ser a vida deles profissional depois, né? E eu reparo bem isso que você falou. Eu tenho alunos que teoricamente têm um conteúdo muito bom. Se eu fosse explicar uma prova de fisiologia, ele tirava 10. Uhum. E outros alunos que ia tirar 5 na prova de fisiologia, mas são pessoas extremamente comunicativas, carismáticas, e você vê que aí eu tava vendo esses dias, uma montou lá na garagem dela, pôs uns pesos, montou um funcional, e ela faz os vídeos com a galera toda feliz treinando, e aí hoje é o dia de terça, é o dia da gente fazer não sei o que, e bombando, cara, o negócio dela tá bombando, e ela deu o jeito dela, uma pessoa comunicativa, simpática, né, é muito interessante como a gente ignora isso, né. E eu comento bastante para meus alunos na faculdade. Falo, gente, faculdade, a gente vai aprender a profissão, vai estudar. Mas assim, você aprender a se comunicar com as pessoas, você aprender a lidar com o grupo de pessoas, com as demandas diferentes, você conversar, se expor. Eu acho que isso é uma coisa que vale mais a pena na faculdade do que, às vezes, até que o próprio conteúdo, né? Porque senão você faria faculdade EAD, se fosse assim, né? Se fosse só pelo conteúdo mesmo. Mas acho que tem um network, tem um calor humano ali, a gente pode desenvolver tanto. A gente vê, né, vocês que são profissionais também, tem aquele aluno que é no primeiro semestre tímido e quietinho, de repente ele vai soltando, vai conversando, de repente ele é representante de sala, e, esse desenvolvimento da comunicação, do carisma, né, como vocês falaram, é bem interessante mesmo. Eu tava fazendo, numa época, pilates no estúdio, e tinha uma fisioterapeuta que atendia lá, e ela comentou isso, assim, também tem essa coisa da forma das pessoas trabalharem. Ela era uma fisioterapeuta, inclusive, jovem, mas ela falou essa frase pra mim, ela falou assim, André, se eu depender, porque tinha essa coisa da pandemia, e aí as aulas durante muito tempo, lá do próprio Pilates e tudo foram online, e depois estava começando a voltar ao presencial. E ela estava falando da dificuldade dela na pandemia com essa questão do online, e ela falou assim comigo, André, se eu depender de aparecer em vídeo, de fazer aula online, de ir pra internet, eu vou ter que largar minha profissão, porque eu não vou dar conta de trabalhar, não é o jeito que eu funciono, né? Então, muitas pessoas não funcionam dessa maneira, e o profissional de educação física, pelo menos a grande maioria, é porque tem muita gente que acha também que a internet é um espaço milagroso, onde você vai ficar lá na rede, não na rede internet, mas na rede balançando, curtindo a vida, enquanto o dinheiro está entrando na sua conta. Não é. Né? Sim. Você vai continuar trabalhando muito, igual um profissional de educação física é correria ali no presencial, ele vai ser correria no online também. Só que o profissional de educação física, talvez pela dimensão física ser tão distante desse universo online, ele ainda não entendeu a dimensão da escala. Ele ainda não entendeu, por exemplo, a dimensão do Brasil, o número de pessoas, o potencial de pessoas. Se ele conseguir 1.000 pessoas, que não é nada, 1.000 pessoas no universo da internet do Brasil e até do mundo, né? Porque tem muito brasileiro fora. Se ele conseguir 1.000 pessoas que estejam dispostas a pagar R$10 para ele por mês, ele vai ganhar R$10.000 por mês. Que é quase 4 vezes a média que a gente apresentou. Entende? Sim. Agora, conseguir 10.000 pessoas, conseguir 1.000 pessoas para te pagar R$10 por mês é fácil? Talvez seja mais fácil do que conseguir 10 pessoas para te pagar R$500 por mês. Sim, que seria metade do salário, ou 20 pessoas para te pagar R$500 por mês. Então o pessoal não tem muito essa dinâmica, e também tem a coisa do não tem, e tem a coisa do não sei como fazer. Porque a internet é um caminho novo. Eu sou profissional de educação física. Eu sei prescrever atividade física. Eu não sei conquistar alunos. Eu não sei vender. Eu não sei marketing digital, né? É por isso que hoje também existem, digamos, os
parceiros aí, as pessoas que vão potencializar, seja o profissional de educação física, seja o dentista, o advogado, né, que vão potencializar a entrada dessas pessoas no mercado online também. Mas a galera ainda não tem dimensão do poder da escala profissional, né? Eu trabalho, por exemplo, com internet, eu dou aula para ciclistas em Cabo Verde, na África, sabe? Então, tipo assim, extrapola as dimensões, né? Então, tem essa possibilidade também de você se encontrar num outro espaço. E uma bandeira que a gente tem lá, Yuri, no nosso podcast também, é de criticar e chamar atenção para o fato de as faculdades de educação física, de um modo geral, estarem totalmente despreparadas para lidar com esses assuntos e já estão muito atrasadas. Quer dizer, isso já deveria fazer parte da discussão sobre formação em educação física há pelo menos 5, 8 anos, entende? E vai piorar, porque você estava brincando aqui quanto que você já usou o ChatGPT e outras ferramentas que estão surgindo a cada dia, e a gente não sabe bem qual que vai ser o efeito, o impacto disso para a educação física. E a minha impressão, não sei se é a impressão de vocês também, é que eu não vejo uma preocupação nas faculdades de educação física com relação a isso, como lidar com isso, enfim, uma reflexão sobre isso, entende? Então o nosso podcast também pretende tem essa ambição, né, de ser uma espécie de fórum para que a nossa comunidade possa se encontrar e debater sobre isso, criticando, compartilhando as opiniões ali, né, nos fóruns e tudo. E eu tava conversando isso com o professor Cauê Teixeira, não sei se vocês conhecem, ele trabalha muito com educação, ele chama de educação informal, né, educação física, porque assim, e exatamente esse ponto que eu tava falando com ele, as faculdades, elas têm grades que são muito rígidas, e pra mudar a grade ou atualizar para coisas do momento, é igual você fazer a curva do transatlântico, né, quando fez a curva, pode ser que daqui 15 anos a gente esteja discutindo ChatGPT na faculdade de educação física, né? E aí a internet, que aí juntando com o que o André falou, a internet ela traz essa dinâmica. Então, hoje, se o cara quiser entender como que o mercado está funcionando, ele pode pegar e baixar o podcast de vocês, né? Só que aí vai partir de uma iniciativa dele. Fala, cara, preciso entender isso, né? Vamos correr atrás dessa informação, né? E ouvir o conteúdo de vocês e ter esse tipo de atualização. E só um exemplo que você estava falando. Esse semestre surgiu uma disciplina nova na educação física no primeiro semestre, na grade aqui onde eu trabalho, que é técnicas em informática. Falei, pô, legal, né, cara? Até eu peguei essa disciplina com um assunto que eu gosto. Aí quando eu fui ver, ensinar a abrir arquivo no Word, ensinar a abrir Paint. Aí eu falei, cara, a gente não fala de inteligência artificial, você cara. Você tá brincando, né, bicho? Sério, cara, sabe? No ambiente empresarial, qual que é a dinâmica de banco de dados? Eu falei, cara, nada. Aí assim, eu falei, meu... Não, é patético. É tipo, aula número 1, vou te falar de um software chamado Excel. Cara. Sabe? Aí eu tive que meio que dar um jeito de incluir coisas que eu acho temas pertinentes, né? Primeira aula eu já pus no ChatGPT e falei, galera, vou escrever aqui pra ele montar um treino. Na época ele montava, agora ele não monta mais. Aí ele montou um treino lá, de membro inferior. Eu falei, e aí, o que vocês acham disso? Como que é isso, professor? Tem gente que nunca tinha nem ouvido falar, né? Como que é isso, não sei o quê. E trazer... A galera, assim, não precisa entender, mas precisa de começar a discutir isso, né, cara? Precisa povoar a cabeça deles, né? Muito bom mesmo. Gente, vamos aqui para os finalmente. Eu acho que a gente bateu um papo bem legal e não encerramos o assunto por aqui. Mas acho que o legal do podcast é ficar essa sementinha, então... Já quero pedir para vocês comentarem. Agora o Spotify, ele abre uma caixa de comentário também nos podcasts. A gente tem um pessoal legal, quero agradecer quem tá fazendo os comentários aí. Então comenta aí o que você acha do que a gente conversou na descrição aí do programa, ou lá no Spotify, nas nossas redes sociais também, tá? Quero agradecer muito aí a participação de vocês. André, Kleber, pô, muito legal conhecer vocês. O trabalho de vocês na educação física, eu acho que ainda bem que a gente tem ainda gente fazendo esse trabalho voluntário pela educação física, né, de trazer conteúdo. Vou deixar esse espaço aqui final para vocês fazer algum último comentário, se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar pontuar aí a nossa conversa. Fiquem à vontade, é o espaço de vocês. Vou encerrar então agradecendo aí o convite demais, Yuri, foi muito bacana o papo. E dizer disso, né, que essa mesma paixão que a gente comentou ali no início aqui do episódio, que leva o estudante de educação física a escolher a educação física, escolher a profissão, né, e tentar permanecer nela,
é a paixão que nos move até hoje, né? Então a gente veio para a internet, a gente veio para o podcast nessa alegria de extrapolar a fronteira da sala de aula e crescer, né, para o Brasilzão todo. E profissionalmente, para você, estudante ou profissional de educação física que escuta aqui o 4 de 15 ou Educação Física SA, dizer que existe saída, né? E que é muito importante que a gente continue vivendo essa alegria de ser profissional de educação física, mas buscando a valorização, né? Então, eu acho que a gente está envidando esforços nesse sentido. E no mais é convidar o pessoal para... Eu brinco com o Kleber, né? A gente gosta muito de usar, às vezes, algumas frases de efeito e tudo mais, e na internet tem isso, a gente tem que saber jogar a regra do jogo, né? Eu falo que eu sou o pedinte, o mendigo do engajamento. Eu fico pedindo porque isso é muito importante, né? Porque às vezes você tem um conteúdo que é muito bacana, igual o conteúdo do 4 de 15, igual, né, modéstia à parte ali, o nosso conteúdo também, e a gente quer que cada vez alcance mais pessoas. Então, vai lá no YouTube, mas não vai lá, assiste e fica feliz, não. Vai lá, assiste, fica feliz e comenta, curte, compartilha, porque a gente quer discutir, a gente quer conversar, né? Você comentou que abriu a caixinha de comentários do Spotify e que tem uma galera comentando, é isso que a gente quer, né? A gente quer que o debate não seja... A gente fala muito isso, né? Não é nosso, é de todo mundo. Então todo mundo está convidado e aberto a participar e eu estou esperando os comentários da galera lá. Boa! Muito legal. Pô, eu também, Yuri, eu quero agradecer o convite, cara. Até comentei, eu vou falar aqui agora publicamente uma coisa que eu comentei antes da gente começar a gravar, que quando a gente estava se preparando estudando para lançar esse podcast Educação Física SA, a gente tomou como referência o 4 de 15. O André já conhecia desde antes, ele que me apresentou, eu ouvi vários episódios e desde então fiquei seguindo, né? Passei a seguir. E de modo que, assim, cara, é uma alegria estar aqui, pô, foi uma conversa agradabilíssima, obrigado pelo convite, e reiterar aí essas palavras do André, a gente faz, assim, o nosso podcast ele é todo feito de uma maneira amadorística, né? A gente procura fazer investimentos mínimos, tentando melhorar o nosso equipamento, eu mesmo me equipei aqui, comprei fone e microfone, para tentar fazer uma coisa, porque a gente acha que a educação física merece produtos de qualidade. E a gente procura fazer com a maior qualidade que a gente pode, ainda que nós não sejamos profissionais dessa área, né? A gente até tá tomando às vezes toma uma surra para fazer algumas coisas, mas a gente faz com o maior carinho, com o maior entusiasmo, faz de coração, e de modo que, enfim, nos alegra muito sempre receber os comentários por isso, porque a gente quer mesmo instituir uma discussão sobre trabalho, carreira e negócios no campo da educação física, para tentar fazer com que as pessoas que vivem disso e que trabalham para isso possam viver melhor e conseguir condições de conforto para si e para sua família, né? Esse que é o nosso propósito. E, pô, obrigado por abrir aqui o espaço e conversar com a gente, cara, foi muito bom, valeu. Tamo junto. Espero aí que a gente consiga gravar outros episódios aí, porque eu tava falando também antes da gravação, o melhor, eu acho que o melhor que a gente tem no podcast é justamente esse network, né? As pessoas que a gente vai conhecendo, e agora os ouvintes do 4 de 15 conhecem vocês, sabe? Conhecem a história de vocês e vão indicando para outras pessoas. E eu acho que a gente tem que mais compartilhar, indicar. E eu falo isso em vários episódios. É muito fácil, eu não sei qual que é o bug que tem dentro do cérebro humano, porque quando é besteira, a gente compartilha. O cara caindo na rua, o cara fazendo uma pegadinha, a gente compartilha. E quando tem um conteúdo que a gente fala, caramba, isso aí é mó legal, você fecha o celular e não compartilha. Não sei qual que é. Alguém tem que descobrir como tá o problema no cérebro do humano, que ele compartilha coisa que não presta e que presta ele fala, porra, isso é legal, e não compartilha. Cara, então, não seja esse ser humano bugado. Compartilha esse episódio. Tem pessoas que falam, meu, você precisa ouvir isso. E eu falo, podcast é assim, rouba o celular da pessoa, que você vai falar, não sei assinar. Pega o celular, abre o Spotify, clica, assina e configura tudo bonitinho. Eu falo, quando aparecer uma notificação que tem um episódio novo aí do Educação Física SA, do 4 de 15, aí você clica e ouve, né? E aí você diminui essas barreiras. Então, beleza. Vamos aqui para a ficha técnica do programa. A apresentação do programa foi feita por mim, Yuri Motoyama, André Schettino e Kleber Dias. A produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. E agora o senhor Fabiano, fisioterapeuta, está me ajudando na edição. Então temos um fisioterapeuta, editor de podcasts novos aqui. As artes foram produzidas pela nossa querida Ana Luísa Lopes. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega. E as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlos Sanuto. 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante.
que é um portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Então, se você gosta de ciência, dá um pulinho lá que você vai achar muita coisa legal pra gente ouvir. Fiquem bem, até o próximo episódio. Corre lá agora pra assinar o Educação Física S.A. Tchau, gente. Falou, Kleber. Tchau, André. Valeu, Yuri. Valeu, galera. Grande abraço pra vocês aí. Valeu, turma.